Olá, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje vou explicar um filme de ficção científica chamado Terraformars, Missão em Marte. Os humanos do século XXI tentaram resolver o problema com superpopulação mudando a atmosfera de Marte. Eles conseguiram fazer isso cultivando plantas e enviando baratas geneticamente modificadas a fim de acelerar a transformação. O ano é 2597 na cidade de Tóquio. Komachi e Nana estão sendo perseguidos pela polícia por cometer o crime de assassinato. Dr. Honda, que trabalha com os japoneses do governo, aproveita essa oportunidade e oferece a eles um acordo que eles não podem recusar. Ele quer que os dois participem de uma missão para Marte, onde terão que erradicar as baratas enviadas lá 500 anos atrás como parte do processo de terraformação. O médico promete aliviá-los de seus crimes e até mesmo conceder-lhes uma grande quantia em dinheiro. Komachi recusa-se a assinar o contrato porque sabe que o médico deve ter um motivo oculto. Nana hesita, mas decide seguir em frente na missão, pois ela não vê outra saída. Komachi grita com a garota por ser tão imprudente, pois não há como ele permitir que ela vá sozinha. O protagonista assina o contrato também, mas a contragosto. Eles seguem para Marte 2 anos depois, numa nave espacial chamada de Insetos 2, e são acompanhados por uma equipe de muitas outras pessoas na mesma situação que eles. Komachi tem uma rivalidade amigável com um homem chamado Jin, que está sempre tentando vencê-lo no combate corpo a corpo. Nana questiona a competência dos membros de sua equipe. Como eles são compostos de criminosos e terroristas, ela se pergunta quais eram os critérios de seleção para essa equipe. Jin responde que provavelmente foi dinheiro e liberdade. Suas conversas são interrompidas quando o capitão Dojima chega e os informa para se prepararem para o pouso em Marte. Eles pousaram com sucesso no planeta e os membros da equipe ficam surpresos ao ver que Marte não é mais vermelho e está parecendo mais com a Terra. A Tenente Mina lança um dispositivo à distância que começa a liberar produtos químicos que têm como objetivo destruir as baratas. O capitão ordena que a equipe se divida em grupos de 2 e confirme o processo de erradicação em 3 horas. A mulher de aparência gótica chamada Asuka se recusa a se juntar aos Yakuza e insiste em ir com o hacker Ichiro. O capitão concede seus desejos, mas os Yakuza demonstram insatisfação. Ele não quer conflitos desnecessários dentro da equipe. O drone localiza a nave espacial chamada de Insetos 1, que foi enviada secretamente pelo governo japonês 10 anos atrás. Dojima confirma com Honda que sua equipe está em processo de primeiro contato, e o médico responde com alegria, sugerindo que ele pode ter algo a mais planejado para essa missão. Jin percebe algo errado enquanto patrulha a área com Maria, já que eles não conseguem encontrar nenhuma carcaça de barata nos arredores. Eles continuam indo em frente e Jin fica chocado ao ver humanoides parecidos com homens das cavernas parados na frente deles. Ele rapidamente se esconde com sua companheira de equipe para evitar qualquer contato. Ao mesmo tempo, Komachi e Nana também encontram uma criatura semelhante. O personagem principal tenta cumprimentar o humanoide, mas ele corre em direção a eles e ataca imediatamente, quebrando o pescoço de Nana. Em seguida, foge em uma velocidade absurda enquanto o time de Jin se reagrupa na localização deles. Ele diz a Komachi que os outros membros também encontraram as criaturas e Asuka foi morta no processo. O grupo volta para a nave e começam a fazer perguntas. O capitão aparentemente sabia sobre os monstros desde o começo, mas foi ordenado a ficar quieto pelo Dr. Honda. Ele explica que essas criaturas foram enviadas aqui 500 anos atrás, mas evoluíram muito rapidamente devido à abundância de radiação. O médico aparece como um holograma e explica para a equipe que eles não têm com o que se preocupar, já que ele preparou injeções que irão lhes garantir superpoderes derivados de insetos. Eles terão poderes únicos individualmente, pois as injeções foram feitas para aperfeiçoar o DNA deles. Osako sugere que eles deixem Marte imediatamente, pois é perigoso demais permanecer ali. As baratas começam a se aproximar da nave e um dos companheiros de equipe, chamado Lee, se oferece para lutar contra os monstros. Ele sai enquanto uma tempestade de areia se aproxima e se injeta com DNA de inseto. Uma mutação ocorre rapidamente dentro do corpo do homem e ele se transforma em um inseto híbrido. Sua mutação é baseada no
besouro terrestre, que é capaz de atirar chamas combinando produtos químicos em seu corpo. Lee começa a atacar e empurra a barata para trás com uma sequência de chutes. A barata contra-ataca também e eles parecem ter o mesmo nível de combate. Lee usa sua habilidade especial e atira uma chama intensa de suas mãos, queimando a criatura e empurrando-a para trás. Para o choque de todos, Lee não matou a barata, apenas queimou suas cascas externas. O monstro corre em direção a ele e o mata com um único golpe que atravessa seu estômago. A equipe vê outra criatura na janela e ela começa a bater no vidro até conseguir entrar e matar 2 dos companheiros da equipe. Imediatamente o capitão injeta o DNA e começa a sofrer a mutação, transformando-se em sua forma híbrida. Sua transformação é baseada na formiga Cabo Verde, que permite a ele levantar 100 vezes seu próprio peso. Dojima esmaga a barata contra o chão e a mata facilmente com sua força imensa. Antes que eles possam comemorar, o radar mostra centenas de baratas indo na direção deles e a equipe decide que deve sair de Marte para sobreviver. A tenente tenta ligar a nave espacial, mas estranhamente o motor se recusa a funcionar, quase como se tivesse sido sabotado. Sem outra escolha, o capitão decide se fazer de isca e diz a todos os outros para irem para a primeira nave e recuperar os componentes necessários para consertar a nave deles. Surpreendentemente, Ichiro se oferece para ficar para trás e ajudar o capitão. Komati dá uma última olhada no corpo de Nana antes que ele vá e promete voltar para buscá-la. Estranhamente, ele percebe que há um fio de seda saindo da boca da mulher. A equipe entra no veículo e Tezuka se injeta com o DNA de inseto, transformando-se em um besouro capaz de lançar projéteis de chamas. Ele agarra o veículo e impulsiona a equipe contra a horda de baratas, atirando chamas por sua boca. Enquanto isso, o capitão continua a lutar contra diversas hordas de baratas e Ichiro se transforma em sua forma de inseto também. Ele foge da luta e prossegue em aspirar o oxigênio da nave a fim de sufocar todos os invasores. As baratas começam a morrer uma por uma e Ichiro desmaia no chão pela falta de ar. Ao mesmo tempo, a equipe que estava em um veículo vê uma grande onda vindo em sua direção. Acontece que aquela onda era um tsunami de baratas e eles têm que passar correndo no meio delas para escapar. Tezuka concentra toda sua energia em impulsionar o veículo espacial e eles batem contra o mar de baratas. Felizmente, a equipe consegue atravessar e pousar com segurança no chão. Eles continuam indo em frente, mas logo veem outro tsunami de insetos muito maior do que o anterior. Osako e Maria decidem defender o time pelo lado de fora e se transformam em suas formas de inseto enquanto vão em direção à onda de baratas. Elas tentam seu melhor para lutar contra as baratas chegando, mas o veículo vira quando eles atravessam a horda, jogando os companheiros de equipe pelos ares. Todos dentro do carro são nocauteados, mas o veículo entra no modo de piloto automático e vai embora. As companheiras deixadas para trás tentam lutar contra os insetos, mas são mortas uma por uma. O resto da equipe acorda e percebem que já se encontram na primeira nave. Komati tenta procurar as outras companheiras de equipe, mas os Yakuza acham que eles são os únicos sobreviventes. Eles então se dirigem para a nave espacial enquanto 2 deles ficam de guarda do lado de fora. Mina tenta fazer um diagnóstico na nave e percebe que ela de alguma forma estava transmitindo dados para a Terra. O grupo ouve tiros do lado de fora e correm em direção a seus companheiros de time, apenas para encontrá-los mortos no chão. Aparentemente, as baratas aprenderam a usar as armas e mataram os 2 que ficaram de guarda com essas armas da primeira nave. Komati se injeta com o DNA e se transforma em uma vespa gigante com incríveis poderes de batalha. Ele ataca as baratas com golpes devastadores e faz buracos em seus corpos utilizando apenas seus punhos. A mutação de Jin o transforma em um gafanhoto que pode pular 90 andares em um único salto. Ele é capaz de decapitar vários inimigos usando apenas seus chutes. Mina se transforma em um louva-a-Deus e corta os insetos em pedaços. A equipe rapidamente supera as baratas e as destrói com pouco esforço. Do outro lado, Dr. Honda conversa com uma das baratas que é capaz de falar, ao contrário das outras. Ela vai para a segunda nave e liga o oxigênio, enquanto aponta uma arma contra o capitão que está deitado no chão exausto das lutas. De repente, a barata se abre por dentro e Asuka emerge de seu corpo. Acontece que a transformação dela é baseada na Vespa Barata Esmeralda. Ela tem como habilidade controlar as mentes das baratas e usar o corpo delas como disfarce. Ao invés de morrer com os ataques anteriores, ela foi capaz de manipular os insetos e fazê-los matar uns aos outros. Rapidamente, ela seca o rosto
reforço dos líquidos brancos pegajosos e prosseguem a atirar no capitão diversas vezes. Asuka derrama água em Ichiro, cuja transformação é a Coronamida asiática. Ela pode sobreviver em quase qualquer condição e só requer água para reativar suas células. Acontece que eles estão trabalhando em uma missão secreta para o médico e Ichiro foi quem sabotou o sistema de voo da nave. O médico ordenou que trouxessem ovos das baratas de volta à Terra, custe o que custar. Komati e sua equipe escutam o som do motor da segunda nave de longe e o médico explica que o plano dele nunca foi simplesmente exterminar as baratas. Ele planejava recuperar mais dados genéticos e materiais dos insetos, a fim de produzir melhores soldados híbridos para o governo japonês, o que sem dúvida faria o país se tornar uma superpotência militar. Eles foram trazidos ao planeta principalmente como cobaias, tendo suas lutas contra as baratas registradas como valiosos dados de pesquisa. Na verdade, eles só foram capazes de criar os híbridos de insetos porque a primeira nave foi capaz de recuperar uma carcaça de barata. Enquanto Asuka e Ichiro planejam decolar de Marte, os ovos eclodem prematuramente e produzem duas baratas evoluídas. Asuka corre e as perfura com suas garras, tentando controlar suas mentes. Entretanto, a evolução concedeu-lhes imunidade aos poderes dela, e elas a matam com um soco que atravessa seu estômago. A nave espacial decola em direção à Terra, enquanto as novas baratas pedem a ajuda de suas irmãs. As baratas do chão abrem suas asas e voam em direção à nave espacial, fazendo com que ela pare de funcionar para então a guiar de volta para o planeta, pousando bem do lado da primeira nave. As baratas evoluídas cercam a equipe com seus exércitos de insetos e ordenam que ataquem. Komati e sua equipe se transformam para lutar contra os inimigos com tudo que eles têm. Eles conseguem derrotar muitas das baratas, mas passam sufoco ao enfrentar as duas evoluídas. Elas demonstram incríveis capacidades de batalha, semelhantes a lutadores humanos. Mina tenta atacar um deles, mas tem o braço arrancado e é morta rapidamente. Ao ver sua amiga sendo destruída como nada, Jin se injeta com a sua segunda dose de DNA de inseto, fazendo sua transformação progredir e aumentando ainda mais seus poderes. Komati se injeta novamente também, e os dois continuam a destruir os inimigos com suas habilidades aprimoradas. Depois de matar muitas das baratas com seus chutes, Jin pula no ar e se injeta uma terceira vez, fazendo com que asas cresçam de suas costas. O exército de baratas voa em sua direção e lutam contra ele no ar, mas elas não são páreo para o híbrido humano. Eles continuam a lutar contra as criaturas uma após a outra e eventualmente diminuem o ritmo conforme sua fadiga se torna mais aparente. Jin entende que eles devem destruir os líderes e se injeta com doses múltiplas de DNA, fazendo seu corpo aumentar de poder, mas também tornando a transformação permanente. Ele aproveita essa oportunidade e ataca a barata evoluída com um chute devastador e a mata arrancando a cabeça dela com outro chute. Jin cai logo depois, já que esgotou todas as suas reservas. Komati tenta defendê-lo contra o líder restante, mas é derrotado facilmente e gravemente ferido. Apenas quando estão prestes a ser finalizados, a barata evoluída percebe algo por trás e segura seu ataque. Uma criatura brilhante parecida com uma mariposa voa em direção aos insetos, soltando partículas brilhantes de poeira no ar. Acontece que o corpo de Nana evoluiu para sua forma final, a fim de ajudar seus companheiros de equipe contra as baratas. Ela voa em direção a elas e continua soltando essa poeira brilhante. Jin percebe que essa poeira são na verdade bombas em miniatura, enquanto as baratas olham para ela intrigadas e confusas. Komati voa em direção a Nana, tentando salvá-la da batalha, mas Jin diz a ele que ela já estava morta há tempos. Uma das baratas atira contra Nana, causando uma reação em cadeia de explosões. Jin corre em direção a seu amigo e o salva das explosões no último minuto. Komati chora vendo a mulher que ele tanto ama enterrada dentro das chamas. Quando tudo se acalma, Komati acorda e caminha em direção ao amigo, apenas para ver que ele está permanentemente transformado em uma criatura gafanhoto. Ele tenta confortar o amigo, dizendo que não importa com o que ele se pareça, sempre será um humano no coração. Com seu último suspiro, Jin diz a seu amigo para viver por eles dois enquanto as lágrimas caem de seus olhos. Komati encontra a barata evoluída ainda viva
viva e a soca com raiva por causa da destruição que ela causou. Ele queria finalizar a barata, mas eventualmente decide acabar com o ódio entre homens e insetos, poupando sua vida. O homem entra na espaçonave e encontra Ichiro ainda vivo. Ele aponta uma arma contra o protagonista, mas o salva atirando numa barata atrás dele. Os dois decidem cooperar agora e resolver suas diferenças assim que conseguirem chegar de volta à Terra. Os dois então lançam a cápsula de escape em direção à atmosfera, enquanto a barata evoluída impede seus irmãos de persegui-los, pagando a dívida por ter tido sua vida poupada. Enquanto isso, o Dr. Honda percebe que Ichiro invadiu o sistema dele e está transmitindo todo o evento ao vivo em televisão internacional. Ele decide se esconder, já que o governo certamente o matará por seu fracasso. Sua assistente aponta uma arma contra ele, já que ela é uma espiã disfarçada do governo. Ela atira no médico, mas Honda já tinha se planejado para esse tipo de evento e prossegue tirando a vida da mulher com um veneno mortal. A caminho de casa, Ichiro jura que vai expor as pessoas responsáveis por este experimento. Komachi tem uma sensação estranha de que eles vão voltar a este planeta no futuro. Invasion. Já se passaram 3 anos desde que os alienígenas chegaram desapercebidos à Terra. Agora o planeta está garantindo suas defesas, com os Estados Unidos, Rússia e China liderando o caminho. Um novo satélite está sendo implantado na órbita ao redor da Terra para monitorar o espaço profundo para que nenhum objeto alienígena possa se aproximar do planeta desapercebido novamente. Quando o satélite se abre, uma estranha nave alienígena pode ser vista movendo partes que se parecem com tentáculos. De repente, uma nave menor sai de dentro dela e segue para a Terra, entrando na atmosfera. Enquanto isso, em algum lugar no oceano, um barco de pesca pode ser visto com pescadores trabalhando e conversando. Um deles olha para a água e vê a nave alienígena cair, mas não conta o que viu para nenhum dos outros. Em seguida, a nave pode ser vista enquanto se move debaixo d'água como um submarino. 4 meses depois, Yulia é vista correndo com seu cachorro. Ao entrar em um complexo de apartamentos, o cachorro foge. Ela pede aos homens que estão com ela para ajudar a encontrá-lo. Mais tarde, enquanto está na aula de robótica, seu amigo lhe pergunta sobre novas informações do laboratório. Ela lhe diz que se compartilhar qualquer informação, os seguranças terão que eliminá-lo na hora. Após a aula, o amigo de Yulia tenta expressar seu amor por ela, mas ela o impede, dizendo que ele estará mais seguro se eles continuarem apenas amigos. Os seguranças dela os escoltam até o carro de seu pai. Seu pai, o general Lebedev, conversa com um amigo de Yulia, chamando-o de Google. O garoto se gaba de trabalhar numa empresa chamada Rostelecom, e eles o deixam lá. Ao entrar no prédio, o segurança pede sua identidade e vemos que ele é apenas um estagiário. Enquanto isso, Yulia e seu pai ainda estão no carro e ele brinca com ela sobre libertá-la e levá-la para outro país, onde ela poderia se esconder. Ela não quer que ele seja suspenso. Eles chegam a um laboratório de pesquisa no Ministério da Defesa russo, onde um robô é visto arrombando as portas e esmagando um carro. O pai de Yulia conversa com um cientista no laboratório perguntando sobre isso. O cientista explica que há algum tipo de biotecnologia. O robô está sendo controlado por um humano. O general comenta que é uma coprodução russo-extraterrestre. O cientista então explica que Yulia é a chave para entender como tudo isso funciona. Enquanto isso, em algum lugar da instalação, Yulia está participando de um experimento. O cientista principal a interroga sobre seu encontro com a espaçonave extraterrestre e monitora não apenas suas respostas, mas também suas reações. Quando ele pergunta a ela sobre o amigo que perdeu a vida no encontro, sua frequência cardíaca aumenta e, novamente, quando ele pergunta por que ela ajudou o alienígena. Eles perguntam sobre seu namorado Artyom e ela fica chateada, não querendo responder. De repente, o namorado é trazido para o laboratório. Ele começa a falar com ela e ela fica bastante chateada, dizendo ao cientista para parar o experimento e tirá-la de lá. O homem pede desculpas por ter tirado a vida dela enquanto ela tenta se livrar de suas amarras. Ele continua falando enquanto o cientista o encoraja e de repente ocorre uma onda de energia. O pai de Yulia corre para o laboratório e atira da piscina enquanto Artyom está sendo escoltado perguntando por que ele está preso e quando será libertado. Mais tarde, Yulia e seu pai conversam e ela pede para que ele a deixe ficar sozinha por um momento sem seus seguranças ou qualquer outra pessoa ao seu redor. Ele concorda e sai, então se encontra com um soldado, Ivan, e diz a ele que terá que ficar no turno da noite hoje e usar roupas normais. À noite, Yulia está bebendo em um bar. Ela vê Ivan e
paga-lhe uma bebida para que ele saiba que ela sabe que ele está atrás dela. Então ele se junta a ela no bar. Ela lhe oferece uma bebida antes de sair, mas um segundo homem aparece dizendo que eles precisam ir embora. O homem se apresenta como Hakon e diz que Yulia precisa ir com ele, mesmo que ela não queira. Ivan e Hakon começam um embate, mas Yulia acerta o soldado com uma garrafa por cima da cabeça, derrubando-o no chão. Ela e Hakon saem do bar e chamam a nave alienígena, Sol. Ela rastreia onde eles estão e os guia a um carro com 2 passageiros. A nave assume o controle desse carro elétrico e começa a dirigi-lo. Sol fala com eles e Ivan os alcança. O carro consegue empurrar Ivan para longe e vai embora, tomando cuidado para não danificar as pessoas na estrada. Ivan os alcança novamente com uma motocicleta e liga para o general Lebedev para informá-lo da situação. O general o manda segui-los, mas começa a evacuar o laboratório do Ministério da Defesa com a desculpa de que os alienígenas voltaram à Terra. De volta ao carro, Hakon diz a Yulia que ela está em perigo porque eles foram longe demais com os experimentos. Então, eles têm que voar para longe imediatamente. O carro está em alta velocidade e quase bate em um pedestre, mas instantaneamente para na frente dele, dizendo aos outros passageiros que saiam. Hakon e Yulia continuam andando no carro. Ivan os persegue e dispara em uma das rodas. Ele causa um acidente de carro, mas Sol o rastreia de cima e consegue salvá-lo antes de colidir com um veículo. Em seguida, Ivan liga para o general para dizer que os perdeu de vista. Sol leva Hakon e Yulia para um lugar remoto no meio da floresta. Ela relutantemente anda com ele e é saudada por seu cachorro que está lá. Yulia diz a Hakon que ela pensou que ele havia perdido sua vida. Parece que ele era o alienígena que ela ajudou no encontro anterior. Ambos entram na casa e falam sobre como ele está vivendo na Terra. Ele diz a ela que se adaptou à vida no planeta. Alguém bate na porta e quando Yulia abre, ela vê que é o Google. Ela fica zangada, mesmo que isso fosse o que ele tentou dizer a ela antes. Hakon diz a ela que ele deveria ter ido embora após o primeiro encontro, mas violou o protocolo e ficou na Sol, perto da Terra. Eles se beijam e fazem coisas, enquanto a Sol é vista mudando de forma. Ela se transforma em Ra. Na manhã seguinte, Yulia liga para o pai e diz que está com Hakon. Ela diz a ele que tem que sair porque ela não pertence mais à Terra e pede que ele não conte a ninguém. No entanto, o general ordena que seus homens rastreiem o sinal dela. Yulia volta para casa onde Hakon está esperando por ela com o café da manhã. Enquanto isso, uma unidade tática cercou a casa com Hakon e Yulia dentro e estão prontos para invadi-la. O general Lebedev diz a eles para se afastarem, mas Ra intercepta a ligação e muda o comando do general para dispararem para eliminar. A unidade entra na casa. Hakon começa um embate contra alguns homens e então os dois escapam. Sua nave está ativada e esperando por eles no rio. Hakon salta, mas a unidade os segue e acerta uma esfera de chumbo quente em Yulia quando ela está entrando na nave. Hakon voa para longe. De repente, uma ordem chega para lançar um míssil contra eles, mas Hakon elimina esse míssil em pleno ar. Mesmo assim, a nave é danificada e cai no rio. Hakon tenta alcançar a Sol, mas Ra diz a ele que Yulia precisa ser eliminada antes que ele possa consertar sua nave. Ele recusa e Ra diz que ele também precisa ser eliminado. O general e Ivan tentam alcançá-los, recebendo diferentes tipos de falhas de comunicação causadas por Ra. Eles descobrem que a defesa espacial está atrás da nave e o general fica confuso sobre quem deu essa ordem. Helicópteros são vistos avançando em direção ao rio, mudando para modo de combate e disparando na nave. De volta às instalações, Artyom engana o segurança e consegue entrar num robô e fugir nele. Ele chega a uma ponte no rio e ouve que há uma unidade atrás da nave pronta para derrubá-los. A nave navega pela água, mas é atingida por 2 helicópteros. Ela voa para fora da água e plana pelo ar, em seguida cai no chão. Os helicópteros estão em posição, recebendo a ordem de eliminar que partiram de Ra. De repente, Artyom, no traje robô, pula em um deles e o quebra em pedaços. No chão, o general chega à nave e vai procurar Yulia, mas ela e Hakon já escaparam. Ele a leva para uma ambulância quando eles encontram Artyom, que vê que ela está danificada e diz a eles que vai conseguir um médico para ela. Porém, Hakon diz a ele que tudo o que ela precisa é água. Artyom acena para um carro e eles o pegam sem permissão. Enquanto eles estão dirigindo, Hakon explica o quão poderosa é a Sol e como ela pode controlar a tecnologia humana. Artyom pergunta o que a Sol quer e ele diz que só quer eliminar Yulia. Enquanto isso, o pai de Yulia vai ao Ministério da Defesa, onde uma reunião especial foi convocada. Ele invade essa reunião perguntando por que tais ordens foram dadas quando eles estavam perseguindo a nave. O vice-primeiro-ministro o manda se sentar. Então ele pede à defesa espacial para explicar suas ações. Eles dizem que as ordens vieram do general. Toca-se uma gravação onde ouve-se a voz do general dando a ordem. O vice-primeiro-ministro ordena que a notícia seja reproduzida na reunião onde a devastação
situação em Moscou com a perseguição é aparente. A mídia que está culpando Yulia pelo que aconteceu reproduzem um vídeo falso dela, fazendo aparecer a culpada que está ao lado dos alienígenas, ameaçando a cidade. Eles revelam que não só o vídeo, mas todo o noticiário é falso, sendo transmitido de outro lugar e não de uma estação de TV. O general lhes diz que os alienígenas são os que estão fazendo isso. Ele pede retaliação, a qual o vice-primeiro-ministro diz que precisa de provas para que possa confirmar tal ação. O general Lebedev pede que protocolos especiais sejam implementados nesse meio tempo, dizendo que apenas tecnologia analógica deve ser usada para toda a comunicação. O vice-primeiro-ministro concorda e os preparativos para a mudança começam. Simultaneamente, Hakon, Yulia e Artyom chegam a uma loja para comprarem água para ela. Hakon entra para comprar. Ele encontra o tipo certo de água e vai ao caixa. Os telefones de todas as pessoas começam a tocar. Todos na loja estão falando sobre Yulia. Todas as pessoas começam a receber a mesma mensagem sobre ela, dizendo que precisam encontrá-la e eliminá-la. Quando Hakon retorna, uma mulher no carro ao lado reconhece Yulia e informa a uma autoridade que estava nas proximidades a respeito dela. Artyom vai embora enquanto a autoridade começa a persegui-los. Ivan recebe a mesma mensagem enquanto escolta a nave de volta ao Ministério da Defesa. A mensagem falsa diz a ele que o ataque causado por Yulia feriu seu filho. Todas as mídias digitais são inundadas por Hakon as mesmas informações sobre Yulia, tornando-a a inimiga pública número 1. Google recebe a visita de um homem da lei perguntando sobre Yulia. Sua avó se livra do homem e quando eles fecham a porta, ela pergunta a ele onde escondeu seus amigos. Eles estavam no armário. No momento seguinte, Artyom e Hakon mergulham Yulia na água. Hakon diz a ele que ela não é mais humana. Ele diz que a dor a está mudando, tornando-a extremamente, se não perigosamente poderosa. Ha calculou que sua eliminação pode salvar a todos os outros de seu poder e é por isso que quer destruí-la. Mais tarde, Google e Artyom decidem levar Hakon ao Ministério da Defesa. Assim que chegam, são recebidos pelo pai de Yulia, pronto para exterminá-los. Google diz a ele onde sua filha está. Ele confronta Hakon e pede que ele lhe diga as coordenadas de Ha, que apenas ele sabe, e diz a ele que ele tem que escolher entre ela e seu povo. Ivan tenta entrar em contato com sua esposa, mas não consegue. Ele vê as notícias sobre Yulia enquanto o general entra dizendo a seus homens para preparar o observatório e o satélite com as coordenadas que obteve de Hakon. O general diz a Ivan para pegar Yulia e trazê-la diretamente para ele, sem informar a mais ninguém. O observatório localiza Ha, então o general contata o vice-primeiro-ministro sobre o próximo passo. Eles decidem investir contra Ha, mas precisam destruir um satélite para que ele não perceba o que eles estão fazendo e crie problemas. Os militares enviam Google para a Rostelecom para derrubar seu satélite. Assim que o satélite cair, eles terão apenas alguns segundos antes dele reiniciar. Eles pretendem destruir Ha com um objeto letal super secreto que o vice-primeiro-ministro finge que eles nem têm, embora tenham. O general o convence de que eles não têm outra escolha. Enquanto isso, Yulia acorda na banheira. Ela está curada. A mulher se prepara para sair do apartamento quando Ivan aparece na porta. Ele a leva para algum lugar, mas ela não sabe que ele acha que ela é culpada pelos ataques. Ele a confronta com a informação, dizendo que se seu filho for eliminado, ela também será. O general dá a ordem para lançar um míssil especial e destruir o satélite também. Eles esperam que o míssil destrua Ha e assim comemoram quando tudo termina. Porém, o general não está convencido. Ele quer um relatório completo e uma confirmação visual para garantir que a nave alienígena esteja destruída. Enquanto isso, as pessoas se reúnem nas ruas e exigem a condenação de Yulia. Ivan a está conduzindo no meio da multidão. Ele ainda não acredita nela, mas a leva ao ministério para seu pai e os outros. Ivan fica desapontado com o general e sai do local. Hakon usa um telefone para se comunicar com Ha. Os aliens lhe dizem que estão prontos para a retribuição, já que não acreditam que os humanos sejam dignos de nada. Ha diz a Hakon que ele pode voar de volta, mas ele recusa, ainda acreditando na humanidade. A poderosa nave espacial inicia um processo de destruição do planeta, visto de todos os lugares, incluindo a torre do Ministério da Defesa. Ha está com raiva dos humanos por tentarem usar sua tecnologia para criar objetos de destruição como Yulia. A nave cria uma enorme cúpula de água em torno da área de Moscou, onde ela está, e começa a inundar seu interior. Os militares tentam de tudo, mas não conseguem destruir essa cúpula. Eles começam a evacuar as pessoas e dizem que sua única esperança é subir o mais alto que puderem e permanecer nos telhados dos prédios. O general diz a Hakon para pegar Yulia e levá-la ao helicóptero no telhado. Então, ele a leva junto de Artyom para dentro do helicóptero, mas permanece na cúpula. Hakon volta até o general e pede sua nave, dizendo que ele pode tentar destruir Ha se puder atingi-la com essa nave. O general, percebendo que há uma
passagem só de ida quer ir, mas isso não é possível, pois apenas Hakon pode operá-la manualmente. O general evacua seus homens, mas fica para trás para ajudar Hakon a navegar em direção a Ra. O helicóptero com Yulia e Artyom perde altitude e tem que pousar, mas começa a cair e os dois pulam na água. Eles são puxados para um telhado com outras pessoas na área do desastre. A água continua subindo e Yulia não pode aceitar que todas as pessoas vão se danificar por causa dela, então ela se rende. Ela pede a Artyom para tirar sua vida. Enquanto isso, o general consegue deixar Hakon o mais próximo possível de Ra, até que a água entra no prédio e inunda tudo. De volta ao telhado, Yulia quer perder sua vida a fim de acabar com todo o sofrimento que ela causou. Ivan está lá, então ele pega um objeto letal e dispara contra ela. Artyom tenta protegê-la, mas é atravessado pelas esferas de chumbo quente. A água começa a se aproximar deles, mas Ivan perdeu a coragem e a água os alcança. Hakon está chegando cada vez mais perto de Ra, acelerando a nave em direção a ele. Sob a água, a pulseira de Yulia é ativada e envia fluxos de água em direção a Ra, à medida que Hakon se aproxima dele também. Yulia consegue puxar Ra para fora da água e helicópteros militares começam a disparar nele quando o veem. Yulia continua puxando a nave e os militares lançam um míssil sobre ela, destruindo-a. De repente, a água começa a recuar e as pessoas começam a subir para respirar. O general ainda está vivo. A nave de Hakon é puxada para a água restante. Ra está perdendo a vida. Hakon aparece no telhado ao lado de Yulia. A ameaça alienígena foi destruída e o dia foi salvo mais uma vez. Em seguida, o general assiste a um funeral falso de sua filha. Mais tarde, uma pessoa sai de um helicóptero e segue andando com um cachorro. É o general rastreando um local específico e quando chega lá, ele encontra Yulia e Hakon. Eles se abraçam e se perguntam para onde ir em seguida. Yulia toca água e uma nave espacial surge do fundo. Obrigado por assistir. Até o próximo.